Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras e continuando na sequência de estudos baseados na doutrina da segunda vinda de Jesus. Hoje eu quero falar sobre como ocorrerá a volta de Cristo, como que ela acontecerá. Então, eu quero ler 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Olha o que diz esse texto. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Primeiro versículo 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo. Arcanjo aqui não tem como saber se é Miguel ou se existem outros anjos que são arcanjos também. Então tem duas possibilidades. A primeira, que é Miguel, mas o texto não está falando. E aí os que acreditam que o arcanjo aqui no texto é Miguel, defendem que Miguel é classe una no céu, ou seja, classe única, só existe ele de arcanjo, mas o texto não está dizendo. E aqueles que acreditam que existem arcanjos no céu, defendem que o arcanjo aqui não é Miguel. Porém, o texto só está falando que é um arcanjo, não está dizendo que é Miguel e não está dizendo que é outro anjo. É um arcanjo apenas, essa é a informação necessária. E diz que, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, trombeta no Antigo Testamento sempre era tocada, sempre era anunciada quando vinha algum tipo de perigo, quando o exército do adversário estava atacando, então a trombeta era tocada e o acampamento, o arraial ou aquele lugar, aquele povo sabia que vinha a guerra iminente. Então, aqui tem esse sentido também, porque a volta de Cristo para os cristãos é algo maravilhoso, é algo glorioso, esplêndido, tremendo, mas para os ímpios, não. Para os ímpios significa terror, pavor, significa juízo, condenação. E aí diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, na volta de Jesus, quando ele retornar do céu para a terra, na sua segunda vinda, os que morreram com a sua fé em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, ou seja, vão receber um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? Um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo transformado, só que não sujeito mais ao pecado, não sujeito mais às enfermidades, não sujeito mais às fraquezas, não sujeito mais às tentações e à morte. Então, um corpo glorificado é esse. Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele recebeu o seu corpo humano de volta, só que foi um corpo transformado, glorificado, já não sujeito a essas questões que eu destaquei aqui. Então, o corpo glorificado do cristão será assim também. Então, Paulo, João, Silas, Mateus, Lucas, João, Barnabé, os crentes do Antigo Testamento, Moisés, Daniel, Noemi, Ruth, Sara, Rebeca, todos esses que morreram antes de nós, ou seja, antes da volta do Senhor, porque nós somos os que estamos vivos. Esses que morreram antes da volta do Senhor, e talvez na volta do Senhor nós podemos estar vivos ou podemos também fazer parte desse grupo. Mas os que estiverem mortos na volta do Senhor, como esses que eu citei, eles então ressuscitarão primeiro e receberão esse corpo glorificado. Então, é importante a gente observar a questão da ressurreição na Bíblia.
A ressurreição na Bíblia, meus irmãos, não é somente uma crença neotestamentária, é uma crença também veterotestamentária, ou seja, é uma crença que faz parte do Antigo Testamento. A crença na ressurreição do corpo não faz parte apenas do Novo Testamento. Pessoas do Antigo Testamento acreditavam já nessa doutrina, a doutrina da glorificação, da ressurreição do corpo. E tem como a gente observar de forma assim parcial que eles acreditavam nisso. Por exemplo, a fé de Abraão na ressurreição do corpo, a fé de Abraão na doutrina da glorificação. Em Hebreus 11:19 diz que Abraão ele levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ou seja, Abraão recebeu Isaac dentre os mortos pela fé. Durante os 3 dias que eles viajaram para Moriá, aqui na mente de Abraão, Isaac já estava sacrificado. E então, quando o Senhor disse que ele não precisava sacrificar o menino, era como se Isaac tivesse ressuscitado para ele. Então, ele já sabia que Deus podia ressuscitar os mortos e ele creu nisso. É a doutrina da glorificação, meus irmãos, a doutrina da ressurreição. Já existiam vestígios sobre ela no Antigo Testamento. O exemplo aqui de Abraão. Segundo, o exemplo de Moisés. Em Lucas capítulo 20, versículos 37 e 38, olha o que diz esse texto. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Moisés aqui dissera no Antigo Testamento, lá em Êxodo 3, na ocasião Abraão já estava morto, Isaac já estava morto e Jacó já estava morto. Mas o fato dele declarar que Deus é o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele estava dizendo que Abraão, Isaac e Jacó eles irão ressuscitar. Deus os fará reviver novamente no corpo humano. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. E que os mortos ressuscitam já mostrou Moisés na sarça. Então, a fé de Moisés na doutrina da glorificação, da ressurreição. É claro que são só vestígios, mas que essa doutrina está no Antigo Testamento também é impossível negar. A fé de Jó na ressurreição do corpo, né? O exemplo de Jó, aquele texto conhecidíssimo, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus, eu verei com meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Olha o que Jó está dizendo, meus irmãos, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ou seja, a fé no Messias que ainda surgiria no mundo. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Como que o corpo é destruído, meus irmãos? Na morte, na decomposição, na putrefação. E aí olha o que Jó diz. Eu o verei a Deus com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, não outros o verão. Então Jó está dizendo que depois que eu morrer, eu vou ver a Deus com o meu corpo, com os meus próprios olhos. Ou seja, a fé na ressurreição do corpo, a doutrina da glorificação. Então tem vestígios no Antigo Testamento sobre essa doutrina, ela não é só neotestamentária. Meus irmãos, Deus vos abençoe. No próximo vídeo iremos continuar sobre a doutrina da segunda vinda de Jesus. Até a próxima.